Bem, vamos estudar agora como mover objetos dentro do Revit. A primeira opção, a mais comum, vou desenhar aqui uma outra parede. A gente até já viu, é através das cotas. Então você clicando num objeto, por exemplo, eu cliquei numa parede, ele te dá aqui as cotas desse objeto em relação preferencialmente a elementos semelhantes ou aos elementos mais próximos. Então, se eu quiser mover essa parede, aqui eu posso clicar nessa cota e colocar, por exemplo, 5 metros. Ela movimentou. Mesma coisa no caso dessa janela, por exemplo. Eu poderia posicionar essa janela de acordo com as cotas de um lado ou de outro dessas cotas chamadas cotas temporárias. Aproveitando aqui um conceito que não tem a ver com o assunto, mas é pertinente, né? E com relação a essas cotas temporárias, quando eu clico no objeto e aparecem cotas temporárias, aparece esse símbolo de dimensão aqui. Se eu clicar nesse símbolo, eu torno essa cota uma cota permanente no desenho. Ok? E a partir daí eu posso utilizar essas cotas para modificar o desenho, né? O que caracteriza você poder modificar é que quando você clica no objeto, ela fica aqui num azul, né, um azul escuro, o texto fica um pouquinho menor, e você diretamente modifica aqui na própria cota. E já que nós estamos falando sobre esse assunto de cota, se eu clicar agora nessa cota e bloquear o cadeado, essa janela aqui no caso ficaria com essa cota amarrada. Então, se eu apagar essa cota agora, eu deleto, ele avisa que essa cota foi usada para estabelecer uma restrição, né? Então, quando eu apago essa cota, eu tenho a possibilidade de cancelar essa restrição, ou se eu clico simplesmente em OK, a restrição é mantida. E quando então agora eu clico nesse elemento e tento, ele já me aparece essa cota temporária com o cadeado fechado. Se eu tentar movimentá-lo, ele dá um aviso de erro, impedindo essa ação. Então eu teria que agora, para movimentar esse objeto, abrir o cadeado e aí sim eu consigo executar o movimento. Bem, então a primeira opção de movimentar, né, de uma forma regrada o objeto dentro do seu desenho é selecionar e utilizar as cotas temporárias. Eu costumo usar muito esse movimento efetivamente quando a gente está modelando, né, os primeiros passos lá do projeto. Bem, a segunda forma é a mais direta. Você simplesmente clica no objeto, né, passa o mouse perto dele, aparece esse símbolo aí com 4 setas, que é o símbolo de mover. Você segura ele e simplesmente arrasta. Ok? Sempre aqui no caso, em uma das cotas, ele vai dar um movimento em precisão. Sobre esse movimento, reparem que aqui eu estou movimentando a janela, ela está se deslizando a cada 0,1 metros, né, a cada 10 centímetros. Se eu der um zoom muito próximo, tá, desse elemento, ele aumenta também a precisão do movimento. Reparem lá que agora ele está movimentando a cada 0,2. Ok, isso é uma opção calibrável dentro do Revit, mas bastante inteligente. À medida que você se afasta, ele dá menos precisão. Quando você se aproxima, ele dá mais precisão no movimento. Então a próxima opção de Move, né, de mover, é simplesmente clicar no objeto que está realçado, segura o mouse e arrasta, ou seleciona o objeto, depois passa o mouse em cima, o sinal de Move aparece, você simplesmente arrasta o objeto. Eu tenho a opção de fazer o mesmo movimento, clico no objeto e agora eu vou usar as setas do teclado. Tá ok? À medida que eu vou movimentando aqui para a direita ou para a esquerda, o objeto vai se movimentando. Seleciono a parede, a mesma coisa. Ok? Para a direita e para a esquerda. É um movimento que não dá muita precisão, mas pode ser bem interessante. Bem, a outra opção, a próxima opção agora mais regrada de mover um objeto, é exatamente utilizando o comando mover, ou pelo atalho de teclado MV.
Por padrão, no Revit, é mais indicado você inicialmente selecionar o objeto e depois utilizar o comando, no caso aqui o comando mover. Caso você clique no comando primeiro, selecione o objeto, e aí se você ficar clicando nos objetos, tá, ele vai alternando entre um e outro até que você tecle a barra de espaços. Aí o último objeto será selecionado. Ok? Essa função é útil quando você tiver que selecionar mais de um objeto. Tá? Você pressiona o Ctrl, clica no comando, seleciona o elemento, pressiona o Ctrl e aí você pode mover mais objetos de uma só vez. Quando você terminar a seleção, clica na barra de espaço e aí o conjunto inteiro formado é movido. Ok? Ele funciona bem semelhante ao Move do AutoCAD, né? Repare sempre do lado esquerdo lá, clique para inserir o ponto inicial do movimento, marco um ponto base de movimento, né? Trago na direção que eu desejo, e aí se eu tiver a precisão no mouse é só clicar no próximo ponto, ou quando aquela cota temporária lá está com o valor, né, em azul escuro, eu posso digitar o valor diretamente no teclado. 1.2 aqui, eu movi o objeto. Percebam agora o comportamento obtido com esse comando move. Vou dar um Ctrl Z aqui e fazer novamente em câmera lenta. Agora eu vou fazer a mesma seleção através do cross, né, que clicando num ponto à esquerda e abrindo uma janela aqui, uma cross da direita para a esquerda, selecionando todos os elementos. Vou clicar no comando Move. Tá? Agora eu fiz a seleção antes do comando, tá? Mas o comportamento é o mesmo. A diferença é que se eu clicar no comando primeiro, depois de selecionar os objetos, eu tenho que clicar na barra de espaços para dar prosseguimento ao comando. Selecionando primeiro, isso não é necessário. Então repara aqui, eu cliquei no ponto base, aqui eu posso ou não clicar num objeto, né? Posso clicar num ponto qualquer. E aí vale aquele mesmo comportamento, né, no AutoCAD. Tá? Só para lembrar aqui, aproveitando, uma coisa sempre puxa a outra, então não tem como evitar um assunto dentro do outro. Tá ok? Qual é a regra de movimento dentro do AutoCAD lá? Eu seleciono o objeto, né? Quando eu sei a distância que eu preciso mover, no caso, né, o ponto base pode ser um ponto qualquer, porque se eu mover esse ponto 1 metro para baixo, as entidades também vão se mover 1 metro para baixo. No entanto, por exemplo, aqui eu quero que a extremidade dessa parede coincida com a extremidade dessa parede, mas eu não sei qual é essa distância. Então, nesse caso, eu seleciono os objetos, uso o comando Move, aí eu não posso marcar um ponto qualquer. Eu uso como ponto inicial de movimento um OSNAP, né? Aqui no Revit ele também possui OSNAPs, tá? Só que eles são inteligentes, tá? Eu clico aqui, ó, no Endpoint, ó, ponto final, e vou clicar lá no ponto final dessa reta, ele vai fazer o movimento, ok? Bom, repare agora, vou voltar novamente, tá? O que aconteceu durante esse movimento? Quando eu movimento, né, clico no objeto, dou o comando Move. Clico no elemento que está isolado, sem problema nenhum, ele se move. Quando eu clico num elemento, por exemplo, uma parede aqui que está unida com outra parede, tá? Se eu uso o comando Move, essa parede vai se esticar, ok? Bom, quando eventualmente eu não quero que isso aconteça, eu vou clicar no objeto, usar o comando Move, e aí eu coloco aqui, ó, reparem, como sempre eu recomendo, na barra de opções do comando, eu tenho a opção desunir, tá, ok? Neste caso, eu movimento o objeto, ele vai avisar, ó, os elementos serão desunidos, ok? Ele excluiu aqui um pedaço da parede e moveu, desunindo o elemento, ok? Vamos voltar aqui. Então, seleciono dois elementos, mover.
Tá? Se eu deixar em desunir, ele vai sempre dar um aviso. Ele some aqui a união, ele perde a união com a parede anterior. Uma outra vantagem de você selecionar antes é que, repare aqui, eu estou no menu início. Tá? Para eu usar o comando mover, se eu quiser realmente o comando primeiro, eu tenho que clicar lá no menu modificar. Ao passo que quando eu seleciono objetos, ele automaticamente já vai para a barra de menus, né? Modificar. Mais uma observação sobre o comando mover. Já selecionei os objetos aqui. É que eu tenho aqui a opção restringir, tá? Vou marcar um ponto qualquer aqui. E repare que eu tenho a liberdade aqui de mover essas paredes para qualquer lugar. Tá, ok? Mantendo desunidos aqui. Mover. Se eu clicar aqui, no entanto, em restringir, ok, restringir o movimento, ele não vai permitir mais ângulos quaisquer. Né? Seria equivalente a ligar o F8, né, o ortogonal lá no AutoCAD. Ok, então nesse caso o restringir ele impede o movimento num ângulo qualquer. Eu vou mover somente na horizontal e na vertical. E quando você seleciona uma dessas opções, ela permanece ativa nas próximas vezes que você for usar o comando, ok? Até que você, usando lá o comando move, você retire essa opção. E para finalizar aqui o mover, vou fazer um outro movimento aqui. Eu vou clicar, tá? Quando eu clico em mover, né, reparem que aqui a opção múltiplo não está habilitada, tá? A opção múltiplo vai ser usada, como veremos, vou cancelar aqui, no comando copiar, que a gente vai ver em detalhes aqui para fazer cópias múltiplas. No entanto, quando eu clico no objeto e dou mover, tá, eu marco o primeiro ponto, né, como a gente viu, e na hora de eu selecionar o segundo ponto, tá, se eu pressionar a tecla Ctrl, tá, reparem que aparece um sinalzinho de mais ali ao lado da seta do mouse, ao lado do símbolo do comando move. Tá? E repara, quando eu pressiono essa tecla, reparem também que o múltiplo aqui foi selecionado. Tá? Isso significa que eu estarei copiando o objeto. Né? Esse é um padrão também em Windows, né? do CAD também é a mesma coisa. Se eu pressiono Ctrl, agora eu clicando no outro ponto, o comando move virou o copy. Tá, ok? E se eu tirar a opção múltiplo, ele vai fazer isso só uma vez e vai encerrar o comando move no caso. Tá? E mais uma observação também, para fechar, clico lá, comando move, marco um ponto, a gente viu que se a gente colocar o restringir, né, a gente só faz na vertical e na horizontal, só que com isso esse restringir vai ficar fixo. Se eu quiser só momentaneamente fazer isso, segura a tecla Shift. Tá, ok? Seria como se fosse um ortogonal temporário. Tá certo? Bem, essas então são as opções de mover objetos.